Boa tarde a todos, boa tarde a toda a nossa audiência que nos acompanha online. Victor já foi embora, né? Mas eu queria dizer que quando eu fui viajar para a Europa esse ano, tinha uma pergunta se eu queria pagar mais para colocar SAF. E aí, só que eu já adotei o discurso da diplomacia brasileira, os europeus que paguem primeiro, depois eu pago. Mas vamos lá. A dinâmica aqui desse painel vai ser cada um começar com uma apresentação de 10 a 15 minutos, que agora a gente já está originalmente sempre com o tempo mais apertado. E aí depois a gente abre para uma rodada de perguntas e vamos fazer disso uma coisa mais dinâmica aqui. Eu vou começar pelo Jones. Você já tem a sua apresentação pronta aí? Vou fazer de pé aqui. Se preferir... Prefiro circular. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar com todos vocês aqui. Gostaria de saudar a todos da mesa. É muito bom estar aqui. Gostaria de agradecer a Firjan, na figura da querida Karine, por ter convidado aqui a Transpetro para falar a respeito disso. E aí, saudar a todos da plateia, na figura do nosso engenheiro naval, assessor da Transpetro, Djalma Santos Neto, que está aqui conosco. Pessoal, vou falar um pouco para vocês aqui, complementando tudo aquilo que a gente viu nesses dois painéis, nessas duas conversas extremamente produtivas que tivemos nos antecedendo. E vou dar um ponto de vista aqui, Almirante, sobre a questão do transporte marítimo. Como é que isso se coloca na questão do transporte marítimo e iniciando, pessoal, falando algumas informações importantes. Transporte marítimo no mundo, ele é responsável por mais de 90% de tudo aquilo que é transportado hoje. No Brasil também ele tem uma grande importância e ele tem um papel fundamental na questão da transição energética. Iniciando, eu vou falar um pouquinho, só para contextualizar, pessoal, desse mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo muito interessante. O mundo que nós estamos vivendo hoje, normalmente faço uma contextualização usando uma definição do professor Zygmunt Bauman. Acredito que alguns aqui conhecem as obras do professor Bauman, Modernidade Líquida, né, meninas? Fala a respeito desse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que nós vivemos, e ele caracteriza o mundo de hoje como a época do interregno. No interregno, nós temos um mundo onde muita coisa, de todos os tempos que nós vivemos, já não atende os desafios que nós temos hoje na sociedade moderna, mas o novo ainda não nasceu. Impressionante como muita coisa que a gente está vivendo hoje ainda não tem definido diversos aspectos importantes e que nós, principalmente nós, das gerações mais antigas, geração X, Baby Boomers, estávamos acostumados com um mundo mais estável. E um dos pontos importantes é a questão da transição energética. Eu que sou capitão de um curso da Marinha Mercante Brasileira, eu lembro há muitos anos atrás, quando eu comecei minha carreira lá no mar, 35 anos atrás, nos navios da Frota Nacional de Petroleiros, nós tínhamos, quando íamos para o mar, importar petróleo, Vilela, porque nós importávamos muito petróleo do Oriente Médio, de outros aspectos. Nós íamos para o mar, nos protegendo das intempéries, nos protegendo do meio ambiente, nos protegendo das tempestades. Hoje é diferente, a gente vai para o mar, continuamos ainda enfrentando diversos desafios, mas hoje nós também vamos ao mar com o intuito de protegê-lo. Isso tudo está caracterizado exatamente nesse ponto que nós estamos hoje na sociedade moderna. Qual é o rumo apropriado para fazer a transição do interregno? A transição do interregno ela é forte, como numa tempestade, no mar grosso, no navio. Nós precisamos estar firmes, saber onde queremos chegar e precisamos acreditar naquilo que está acontecendo. Que é o que a gente vê muito, pessoal, nessa questão da energia que foi falado aqui. Mas observem aqui essa matriz de demanda de energia nas próximas décadas. E observem ali os tipos de energia que supre essa demanda nos países. Durante muitos anos ainda, pragmaticamente falando, nós vamos depender ainda do combustível fóssil.
principalmente porque os diversos outros tipos de energia não estão totalmente maduros para suprir as necessidades. E aí se coloca uma questão importantíssima: as necessidades de todas as sociedades. Todas as sociedades do mundo têm o direito de se desenvolverem. Não basta agora os principais países do mundo que já atingiram um grau de desenvolvimento avançado colocarem posições que não permitam que outras sociedades também se desenvolvam como a nossa. Temos todo o direito de sermos um país desenvolvido. E observe ali a demanda de crescimento, pessoal. Demanda de crescimento de mais 30%, demanda de crescimento de energia no Brasil, e um país ainda muito desigual. Muito desigual. Eu tive recentemente, Gabriel, num evento lá em Manaus, lá da minha terra, sobre direito marítimo. Nós conhecemos uma estudante que morava na periferia de Manaus, um ribeirinho, que ele não tinha geladeira em casa. Por que ele não tinha geladeira? Porque não tinha energia. Ela não conseguia estudar à noite. Às vezes a gente não tem noção do que é isso, porque não existia energia na casa dela. Isso precisa ser considerado. E o rumo que nós da Transpetro acreditamos que é o rumo mais correto, mais equilibrado, para que façamos a transição energética, é esse que eu estou mostrando aqui. É um rumo que considera todas as variáveis ligadas ao processo. A variável ambiental, que é importantíssima e precisa ser respeitada, a variável econômica, que também precisa ser colocada, a variável social. Não existe questão de transição sem haver essa transição de maneira sustentável, de maneira segura e de maneira acessível, para que ela não falte para todos aqueles que precisam. A segurança energética, a transição energética precisa levar isso em consideração. E é isso que a gente acredita lá na Petrobras, na Transpetro também. E o transporte marítimo, pessoal, como é que ele se coloca nesse cenário? O transporte o transporte aquaviário, no mar ou em qualquer outro local, ele já é muito mais ambientalmente avançado do que outros modais. Se você comparar a quantidade de emissão de carbono de um navio, quando comparado com o modal rodoviário, quando comparado com o modal ferroviário, é muito menor. Se comparar com o aeroviário, então mais ainda. E observem aqui, pessoal, quanto que esse transporte marítimo é responsável pelas emissões no mundo inteiro. Olha ali no gráfico. 2 a 3% somente das emissões vem do transporte marítimo. Mesmo assim, o transporte marítimo, ele está colocado no meio de um verdadeiro tsunami regulatório. Uma quantidade enorme de leis e convenções, com certeza importantes, mas que acontecem cada vez num espaço de tempo menor. Navio hoje tem que ter sistema de gerenciamento de água de lastro, a água que é colocada nos tanques do navio, que vem do mar quando você não tem carga. Navio hoje tem uma série de sistemas que são colocados, e isso representa um investimento, um CAPEX, que tem que ser colocado, e tem que ser colocado no preço. Tudo isso vem num cenário de verdadeiro tsunami regulatório, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e muita coisa que culmina nessa decisão que o pessoal que é do setor industrial marítimo, com certeza está ciente, da última reunião da Organização Marítima Internacional, que tentava emplacar uma questão ligada à taxação de carbono. É um pouco o que o Victor falou. A sociedade vai querer isso mesmo? Para um setor que emite 3% somente, taxação de carbono. Mas observe no gráfico aqui, e é uma coisa confusa. Você vai pagar dependendo do que você colocar, dependendo do tipo de combustível. Tanto que agora, na reunião extraordinária da IMO, não se chegou a um acordo. Não se chegou a um acordo, foi postergado. E é importante mesmo, nós precisamos debater mais, precisamos que a indústria marítima debata mais a respeito disso, e precisamos envolver toda a sociedade nesse processo. Você me fala se o passado do meu tempo, tá? Só me avisa aqui. Isso é importante, pessoal, porque o Brasil tem, sim, grande potencial
de suprimento de energia limpa. O Brasil possui diversas vantagens competitivas, mas ainda é um país muito desigual. Mas no transporte marítimo, nós estamos com muitos projetos que fazem essa descarbonização já ser uma realidade hoje, em vários aspectos. Na eletrificação, vou mostrar para vocês, na questão ligada a combustíveis neutros em carbono, a questão do armazenamento de carbono, para nós ainda é, na indústria marítima, um aspecto que envolve ainda um elevado custo. Nós não consideramos totalmente isso. Porém, outras coisas já estão acontecendo, e junto com essa grande tendência da descarbonização, ela precisa vir acompanhada de toda a tecnologia que já existe, que já está madura. Os processos de digitalização devem vir sempre ligados aos processos de descarbonização, para que você possa aproveitá-los ao máximo, no conceito de Smart Ship. E é isso que a Transpetro coloca aqui, junto com o sistema Petrobras. Uma transição justa, uma transição equilibrada, uma transição que faz com que suas áreas de negócio, tanto transporte marítimo quanto dutos e terminais, seja feita de maneira totalmente eficaz, porém equilibrada. Para isso, nossa frota possui um plano de descarbonização. A frota da Transpetro, composta hoje por 33 navios, ele já está implantando nos seus navios uma série de equipamentos, vou mostrar para vocês, que já tem tecnologia madura e o custo-benefício. Não dá para a gente não falar da questão do custo. Isso precisa ser considerado. O plano de descarbonização da Transpetro já está terminando a sua fase 1. Quais são os equipamentos que já nos permitem reduzir, para depois, logicamente, dependendo do que vier pela frente de regulatório, nós passamos adiante. É isso aqui, pessoal. Uma série de equipamentos já desenvolvidos que já permitem a redução das emissões. Olha só, tinta anti-incrustante. Quando eu era também lá comandante de navio, quando meu navio ficava parado, a gente chama de fundeado. Você joga lá o ferro, a âncora, e o navio fica parado. Se o navio ficar muito tempo parado, ele tem um fenômeno chamado de bioincrustação, uma série de craca ao longo do casco do navio. Hoje já existem tintas que, se o navio ficar 4 meses parado, você não tem bioincrustação. Ela é zero. Uma tecnologia especialmente eficaz também ligada a apêndices. Você coloca aquele apêndice ali, ó, que tem na popa do navio, junto com o propulsor, isso reduz em 3 a 7% as emissões, porque reduz o consumo de combustível. Um simples apêndice, junto com a hélice do navio. Outros sistemas também que nós temos lá, ligados à digitalização, otimização de rota. Quando o comandante vai fazer a singradura do navio, do produto que a gente exporta hoje muito, petróleo que a gente exporta para a China, para a Índia, ele vai fazer o planejamento da sua rota utilizando algoritmos que vão permitir que essa rota seja mais eficaz do ponto de vista das emissões também, e segura. Ou um sistema de inversor de frequência de bombas, ou um sistema ligado ao controle de cruzeiro da máquina, automaticamente, junto com o pessoal da praça de máquinas do navio, que isso seja feito de uma maneira muito mais eficaz. Também reduz combustível e reduz emissões. E, finalmente, não só para a frota existente da Transpetro, para a frota nova, que nós fazemos muita questão de anunciar, que iremos agora ampliar a frota da Transpetro num programa de construção que nos orgulha muito, chamado TP25. Iremos construir 25 navios para a cabotagem brasileira. Esses navios também vão ser mais ainda ambientalmente sustentáveis. E eles vão ter um negócio importantíssimo. Quando o navio chega no porto, ele vai poder desligar os seus geradores e conectar a energia de terra. É o chamado shore power. O navio vai ter também uma questão ligada à maneira como o casco é construído e, principalmente, o combustível. Porque não adianta nada. Para cumprir Net Zero em 2050, pode colocar apêndice, pode colocar otimizador de rota, pode colocar tudo, mas nada disso vai ser suficiente se eu não trocar o combustível que o navio usa para se movimentar. O combustível que o navio vai usar é essencial que ele troque. Porém, qual vai ser o combustível, pessoal? Pergunta de $1 milhão, né, Zaniboni? O nosso gerente de eficiência energética, junto com a Haddad, lá da Transpetro. Qual é o combustível que a gente vai usar, pessoal? Os europeus, eles sustentam que é amônia, ou metanol. Eles não têm terra para produzir outra coisa.
E aqui na cabotagem brasileira, tem outras soluções? Nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que a resposta é biocombustível. O Brasil já mostrou isso nos seus carros, com Proálcool. Temos toda a capacidade de produzir o biocombustível também agora para o navio. Nosso motor do navio que vai ser construído, os 4 primeiros navios vão ser construídos no estaleiro lá no Rio Grande do Sul, chamado Ecovix, da classe Rend. Eles, hoje, já nos navios existentes, já testado, colocamos o biocombustível com 24% de teor lá no combustível do navio. O motor rodou uma beleza, não precisei trocar tanque, trocar bomba, trocar rede. Já está funcionando. Petrobras vai inaugurar a primeira biorefinaria da história. Mostra que isso precisa ser considerado. E é o que a gente defende. O Brasil acredita e vai sustentar que o combustível do futuro para o navio seja o biocombustível. E, finalmente, na questão da capacitação. Uma série de medidas precisa ser implementadas para que as tripulações, os operadores do navio, sejam novamente treinados, sejam protegidos, porque um navio movido, por exemplo, a amônia, não existe segurança para a tripulação se houver um vazamento dessa amônia na Praça de Max. Ela é venenoso. É venenoso. Então, precisa ter o mesmo grau de segurança que você tem para um motor movido a um combustível atual, tradicional. Essas tripulações precisam ter competências novas, precisam ser desenvolvidas, precisam ser treinadas, precisam ser adaptadas para que nós tenhamos uma formação contínua a nova certificação para os navios que vão ter os combustíveis. E nós, da Transpetro, nós não vamos reduzir emissões, já estamos reduzindo emissões. Com essas medidas que eu mostrei aqui para vocês, na frota existente, nossa frota já deixou de reduzir menos 25% de emissões nos anos anteriores, em 23 e 24. Só com essas medidas do apêndice, da tinta anti-incrustante, do redutor, só com essas medidas. Então, esse é o caminho que nós estamos indo. Não é só na área de transporte marítimo, pessoal, na área de dutos e terminais, também a Transpetro já está começando a colocar diversas medidas, como, por exemplo, terminais da Transpetro, que são movidos a usinas fotovoltaicas. Um em São Paulo, Guarulhos, e agora um terminal de Belém. Pretendemos também fazer uma operação de terminais fotovoltaicos em Coari. O Brasil produz petróleo no meio da Amazônia há mais de 30 anos. Vocês já ouviram falar de algum problema lá no terminal, lá no poço, na produção de urucu na Amazônia? Nunca teve nenhum problema. Feito da maneira correta, feito da maneira ambientalmente adequada, com respeito ao meio ambiente. É o que a gente acredita. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Jonas. Eu vou passar a palavra para o Antônio, que quer fazer um comentário, e aproveito já, Antônio, para você já fazer a sua apresentação. Você fez uma pergunta aí. No microfone. Você fez uma pergunta. Qual seria o combustível do futuro para Transpetro, para navegação? Biocombustível. Nuclear. Acabei de receber hoje um relatório chamado Maritime Nuclear Propulsion, da DNV, 44 páginas. Isso, hoje em dia, depois eu vou falar um pouco sobre isso, tem um relator chamado SMR, que se aplica à propulsão naval tranquilamente. Se você tiver interesse, eu posso mandar esse relatório para você. Gostaria muito que o senhor mandasse, só completando. Nós já estudamos a propulsão nuclear nos navios. O último estudo que nós tivemos, acho que o Djalma lembra, ele mostrou que um motor de combustão principal de um navio mercante custaria 10 vezes mais se fosse movido a energia nuclear. Se eu me apresentar um negócio que não seja isso, eu vou ficar contente, posso considerar. Talvez o primeiro, mas a continuidade, você vai ver que realmente vai ter muito sucesso. Antônio, aproveitando que você já está com o microfone, eu vou te pedir para você começar a sua apresentação. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu considero a Fijão uma das minhas casas. E é um grande prazer estar representando aqui a ABEM, como eu sou vice-presidente da ABEM, para vocês terem uma ideia. Aponta para onde?
A ABEM, ela foi criada em 1982. Ela é muito focada em desenvolvimento e capacitação de tecnologia e de profissionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos 650 sócios individuais. Isso se aplica a todo o segmento nuclear. Indústria privada, governo, universidades e tudo. E também temos em torno dos 10 sócios, um dos quais está presente aqui, que é a Framatome, né? E a ABEM se aplica muito nisso, desenvolvimento de capacitação e desenvolvimento pessoal. O que acontece? Ela tem várias atuações, tá certo? Uma das atuações, não vou entrar em detalhe, essa apresentação vai ficar, mas uma delas eu queria ressaltar que é muito importante. A cada 2 anos, nós fazemos um encontro chamado International Nuclear Atlantic Congress. O ano 2024, nós vamos fazer agora 2026. O ano 2024, nós tivemos 800 participantes, em todos os níveis, estudantes, profissionais. Desenvolvemos uma coisa chamada embaixadores nucleares, que é só de estudantes, então tem um desafio muito grande. E o ano passado, quem ganhou foi uma equipe de jovens da Universidade de Pernambuco, né? E foi uma competição muito grande. Nós fizemos isso na Escola de Guerra Naval, que tem uma área muito grande. Depois o almirante veio falar comigo e disse assim: parabéns, vocês usaram a área toda. Nós imaginávamos que vocês não iam precisar da área toda, nós usamos tudo. Foi muito grande. A transição energética, nós estamos olhando Net Zero 2050. Então, realmente, a transição energética passa por energias renováveis e energia nuclear. Renováveis, eu falo, solar, eólica e hidrelétrica, porque se fala muito pouco em hidrelétrica, bem como térmica com seus tratamentos convenientes, não poluentes. Ficou claro, sem participação da energia nuclear, não atingiríamos net zero em 2050. Isso, hoje em dia, ficou claro para o mundo, não para mim, para o mundo. COP28. Os países assinatários da COP28 assinaram um compromisso de triplicar a energia nuclear até 2050. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, é aproximadamente 400 gigawatts de energia nuclear no mundo. Nós temos mais de 400 usinas gerando energia no mundo e temos aproximadamente 60 a 70 novas usinas em construção. Quando eu falo isso, é usinas de grande porte, pequeno porte e micro. Para vocês terem uma ideia, hoje, os Estados Unidos têm 102 gigawatts. No futuro, querem chegar a 400 gigawatts. A China vem atrás com 18 gigawatts, tem 32 reatores. No futuro, querem ter 150 reatores. O país que mais constrói hoje unidades nucleares é a China. E é interessante que a China não tinha capacitação nenhuma. Eu vou contar uma história aqui para você ver como nós perdemos o passo. Quando nós fizemos Angra 1, que é a tecnologia Westinghouse, Crisco, na Iugoslávia, estava desenvolvendo uma usina irmã da nossa. Pediu assistência nossa aqui no Brasil para ajudar eles a negociar o contrato com a Westinghouse. No caso de Angra 2, tá certo? Que era, na época era KVU, quem acabou terminando foi a Rússia, por causa da Revolução, nós fomos lá, tá certo? Dar consultoria a eles na área de construção, porque nós fizemos a área do reator aqui, no cronograma muito mais apertado que o deles, não estavam entendendo. E eu vou contar uma história que é impressionante. A China não tinha usina nuclear nenhuma na década de 80, acho que é a década de 80. Pediram uma ajuda nossa, nós fizemos uma proposta de projeto civil para a Daya Bay, que é a primeira usina deles. Eles, infelizmente, não ganhamos porque a EDF fez um lump sum todo com financiamento e forneceu à China. Hoje, a aceitação pública é muito alta. Aqui eu brinco. Na época de 70, na época de Angra 1, na época de Angra 2, usina nuclear era a garota bonita do baile. Depois passou um tempo, ninguém queria dançar mais com ela, virou feia. E hoje em dia se tornou muito bonita, né? Então, a energia nuclear é reconhecida como energia verde pela Comunidade Europeia, geração de baixo carbono, atende as necessidades do net zero, firme de base, uma coisa que é muito importante. A gente fala em santidade e tudo, precisa de energia firme, não variável. Quer dizer, a renovável, tipo solar e eólica, não atende.
Tem que ser realmente uma unidade firme, né? Complementa renováveis no sistema e tem aceitação pública muito grande hoje em dia. Portanto, para atender isso, é necessário desenvolver tecnologia, desenvolver capacitação profissional. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento de tecnologia. Nós temos três tipos de usinas. As usinas de grande porte, 600, 700, 1.400, que está operando no mundo inteiro. Por exemplo, aqui nós temos uma usina de Angra 1, 600, temos Angra 2, 1.300, temos Angra 3, que tem que decidir se vai em frente ou não, de 1.400, que aumentaram um pouco a capacitação dela, tá certo? Tem usinas agora que está sendo desenvolvida no mundo inteiro, chamado SMR, Small Modular Reactor. A ideia é tornar essa construção industrial. Ela vai até 300 megawatts. Por que 300 megawatts? Não é um número que saiu assim, eu gosto de 300 megawatts. É que chegaram à conclusão que as maiores indústrias, tipo siderúrgica, têm necessidade de em torno de 300 megawatts de energia elétrica. Então, por isso que se definiu 300 megawatts. E tem uma unidade de pequeno porte, que vai até 10 megawatts, podemos chegar até 20 megawatts. Essas unidades menores estão sendo muito desenvolvidas nos Estados Unidos. Qual a razão que está sendo desenvolvida? O governo está colocando muita atenção nisso. Inclusive, teve até um executive order do Trump em maio, né, reafirmando a necessidade de MMR, que são micro-usinas, e SMR. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a instalação em terra firme seria para atender às necessidades de segurança dos Estados Unidos, em áreas remotas, etc. e tudo, né? E as em caminhão, em container, seria para uso de guerra, quando os Estados Unidos estivessem em guerra, levar para frente, porque é interessante. A maioria de vítimas de guerra nos Estados Unidos é da área de logística, que vai apanhar o petróleo, o óleo, o diesel para levar para frente. Então, os inimigos olham muito isso aí, né? Além de cortarem o fornecimento de combustível. Então, isso está indo em frente com uma velocidade muito grande. Então, hoje em dia, nós temos 69 tipos de SMR sendo desenvolvidos no mundo. 15 são terrestres refrigerados à água e 6 marítimos refrigerados à água. Por que? Eu vou falar um pouquinho porque os marítimos. Os marítimos usam uma tecnologia PWR. Por que usa PWR? Por que o submarino brasileiro vai usar PWR? Nos Estados Unidos, quando foi desenvolvido pelo almirante Rickover, os submarinos nucleares, eles testaram duas tecnologias que são americanas. A Pressurized Reactor, que é PWR, e a Boiling Water Reactor, que é da GE. O problema é o seguinte, foi escolhida a PWR por causa de controle, porque do BWR o controle é pelo nível da água. Então, você não pode usar num navio, não pode usar num submarino. Então, realmente, a tecnologia usada é o PWR. Temos também 14 refrigerados a gás, 10 a nêutron rápido, 11 a sal fundido e 13 microreatores. Então, aqui mostra alguns tipos, uma fotografia de alguns tipos desses SMRs que eu mencionei. Small Modular Reactor. Como é que está a situação atual? Hoje tem operação 4. Na verdade, a Rússia usa muito em navios para gerar vapor, gerar energia nas áreas mais frias, difícil acesso no inverno. Então, ela tem 3. E a China diz que tem um SMR, mas o SMR dela é quase que se fosse um pequeno reator, é 100 megawatts, pequeno reator que está sendo instalado em terra. Em construção, nós temos 11 SMR sendo construídos no Brasil, sendo construídos no mundo, sendo um no Brasil. Esse um é do submarino nuclear que está sendo desenvolvido em torno de 15 megawatts elétrico, 45 megawatts térmico, está sendo desenvolvido. Tecnologia totalmente nacional, desenvolvida pela Marinha de São Paulo. Em projeto básico e detalhado, mais 32 SMR, em projeto conceitual, 28 SMR. Então, você vê que realmente o mundo
está atrás dessa tecnologia, desenvolver essa tecnologia. Todo mundo quer ter essa tecnologia. Então, quais são as aplicações do SMR? Geração de energia e vapor, mineração, siderurgia, indústria, papel, química, automotiva, metalúrgica, petróleo e gás, tanto para offshore quanto onshore. Na verdade, onshore é mais fácil, porque nós estamos pensando em offshore. Navios, plataforma, tem plataforma que hoje em dia aqui no Brasil consome 160 megawatts de energia elétrica. Pode chegar a 200. E também para equipamentos submarinos. Por exemplo, você tem ROV, você fica com um navio parado para alimentar ele de energia elétrica, né? Com ROV você alimenta direto. Química e petroquímica, data center, essa é a grande bandeira do SMR, dessalinização e produção de hidrogênio. Se fala em produção de amônia também, mas concordo contigo. Então, aqui mostra um dentro de um container. Tá certo? Então, o contexto de importância do SMR. Por que é importante ele? Transição energética limpa e segura, menor escala, menor custo, mais flexibilidade, que pode até fazer acompanhamento de carga, redução de custo e tempo de construção, necessidade de novas competências técnicas e regulatórias, e o CIPROM, o Sistema de Proteção do Programa Nuclear Brasileiro, está colocando muita ênfase também nesse programa. Teve uma reunião recente, a semana passada, que foi muito mencionado, muito discutido a SMR. Para atender isso tudo, você tem que ter capacitação de recursos humanos. O que acontece é o seguinte, especialmente aqui no Brasil, com essa parada entre Angra 2 e Angra 3, você perdeu muita capacitação. Mas, pelo menos, existe focos de capacitação que você pode crescer em volta. Ainda existe isso. Quer dizer, por isso que Angra 3 tem que ser decidido logo, senão daqui a pouco até esses focos desaparecem. A Agência Internacional de Energia Atômica, de Viena, ela observa o seguinte, tem que investir em educação, capacitação, desenvolvimento de recursos humanos, gestão de conhecimento, redes de educação e conhecimento. O que é o programa de capacitação? Formação técnica universitária em foco de SMR e MMR, centros de simulação digital, que é muito importante, treinamento local, internacional, intercâmbio, e programa de trainee na indústria nuclear. O meu amigo aqui da Framatome me fala que eles estão atrás de milhares. 2.500 por ano. Estão atrás de 2.500 por ano para a indústria nuclear. Né? Então, quais são os perfis necessários? Engenharia nuclear, engenharia elétrica e de controle, engenharia mecânica e térmica, gerência de materiais, gestão, licenciamento e operação de usinas. Competências específicas para o SMR. Operação em pequenas equipes, porque no SMR você não vai ter essa equipe que você tem numa usina de 1.300 megawatts. Então, você tem pequenas equipes para gerenciar. Conhecimentos novos, combustíveis, isso é uma coisa que, com o desenvolvimento do SMR, também estão desenvolvendo combustíveis. Por exemplo, se você olha o combustível de Angra, é mais ou menos enriquecido em torno de 5%, 4,5%, 5%. Para esse SMR, a pessoa está olhando até perto de 20%. Interação energética, com calor industrial, hidrogênio e segurança operacional. O desenvolvimento brasileiro, mencionei já um pouco, LabGênio. LabGênio está desenvolvendo reator de uma maneira muito competente, junto com a Marinha, do submarino nuclear. É um programa de sucesso, muito sucesso. Outro programa que está sendo desenvolvido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear é o famoso reator multipropósito, para produzir radiofármacos, que o Brasil importa muito radiofármaco, e o microgerador, agora está sendo desenvolvido por uma empresa privada, com participação do governo e financiamento, parte financiada pelo FINEP, que é a Diamante Energia, que é uma empresa que tem usinas a carvão no sul, e uma das coisas que se olha muito também no SMR é substituir as usinas a carvão. Inclusive, tem até uma sigla, N2CO, Nuclear to Coal. Conclusão. Net zero em 2050 requer participação em energia nuclear, sem dúvida nenhuma. Para tanto, requer forte desenvolvimento de capacitação profissional,
forte desenvolvimento em novas tecnologias. Small Modular Reactor, Micro Modular Reactor. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Antônio. Eu vou passar a palavra agora para a Graciela Righetti, que vai falar um pouquinho sobre a importância das usinas hidrelétricas reversíveis. E quero lembrar que tanto a Cogen, quanto a Transpetro, quanto a ABEM e a Light estão com estudos, com artigos dentro desse documento hoje lançado pela Firjan. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui falando em nome da Light, aqui nesse evento da Firjan. Eu vou falar especificamente sobre as usinas hidrelétricas reversíveis como um papel importante aqui e um pilar nessa transição energética. Antes de falar propriamente das usinas reversíveis, eu queria falar um pouquinho aqui da herança hidráulica, né? O Brasil ele tem uma fonte que é única, ele se desenvolveu em cima de uma matriz energética limpa, né? Por décadas a usina hidrelétrica ela teve protagonismo nesse cenário, e essa decisão de investir, de usar os reservatórios de regularização foi importante porque ele fez com que o Brasil se desenvolvesse uma matriz, uma das mais limpas do mundo, né? Ele trouxe o equilíbrio do sistema e também ajuda o sistema a enfrentar os desafios da transição energética que vem se colocado. Foi importante também porque essa base hidráulica permitiu também a entrada das fontes eólicas e solares intermitentes e não despacháveis, né? Mas aí o cenário vai avançando, os desafios vão se atualizando, e hoje a gente tem nesse contexto, então, mudanças climáticas, né? A gente tem aí períodos de secas prolongados, períodos de chuvas intensas e volumosas. A gente tem hoje os reservatórios com uso múltiplos, né? Hoje o reservatório vai muito além do gerar energia, ele é utilizado hoje para atendimento, abastecimento público, para navegabilidade, para turismo, então a gente tem diversos usos hoje para os reservatórios. A gente vê nos últimos tempos também uma redução uma redução na implantação das usinas hidrelétricas e nessa mesma época uma expansão bem acelerada das fontes eólicas e solares. Aqui não é uma crítica, eu acho que o Brasil é rico nesse recurso, então a gente tem que aproveitar. E aí o que fica de pergunta para a gente nesse setor é como que a gente consegue garantir uma segurança hidrelétrica e energética num cenário que está cada vez mais renovável e intermitente, né? Eu acho que essa é uma pergunta que o setor faz muito sobre isso. E aí, sim, eu trago aqui a usina reversível como uma tecnologia que combina a geração e o armazenamento de energia. Mais na frente eu vou falar os benefícios, mas principalmente ela traz a complementariedade entre essas fontes todas, é uma fonte sustentável e principalmente ela traz a confiabilidade que o nosso sistema elétrico tanto está buscando em função dessas fontes intermitentes. Como que é o funcionamento dessas usinas reversíveis, né? Ela funciona basicamente com a utilização de 2 reservatórios em níveis diferentes. Então, a água é bombeada por reservatório superior no momento de baixa demanda e ela é armazenada como forma de energia potencial e depois, no momento de alta demanda, essa água é vertida, gerando energia. É um ciclo bastante simples, eficiente e um ciclo de energia limpa, né? Falando de renovável globalmente, ela é uma tecnologia que já é muito utilizada, são mais de 400 projetos construídos e em operação. É sabidamente que é uma tecnologia muito eficiente, tem uma vida útil longa, né? Ela permite um armazenamento de longa duração, então, a depender do tamanho do reservatório, de 6 até 12 horas de geração de energia. E, mais recentemente, a EPE fez um mapeamento de oportunidades aí de locais para implantação de usinas reversíveis. Então, o Brasil também tem um potencial importante, principalmente aqui no Sudeste e no Sul do país.
Benefícios das usinas, aí listei um monte, né? Principalmente o armazenamento, aí é que eu já falei sobre o armazenamento de longa duração. A gente tem aqui a arbitragem de energia, a gente tem pontos importantes aqui que são as reduções dos picos de carga e, principalmente, a possibilidade de deslocar a geração para os momentos de maior demanda. As usinas reversíveis também, elas têm um papel importante aqui, que é a prestação de serviços ancilares importantes aí para a estabilidade do sistema, então, como controle de tensão, regulação de frequência e também a possibilidade de partida autônoma do sistema, importante também para uma matriz que está cada vez mais intermitente. E aí, pensando que é uma tecnologia que agrega tanto a geração quanto o armazenamento, trago aqui também a integração das usinas renováveis, uma vez que a gente tem a possibilidade da utilização da capacidade firme e a compensação da intermitência das fontes eólicas e das solares. Desafios, a gente ainda tem alguns desafios importantes, né? Regulatório, acho que é necessário a gente avançar num marco regulatório específico para as usinas reversíveis. Do ponto de vista econômico, pensar no modelo que remunere não apenas a geração de energia, mas principalmente, e também, na verdade, né, os outros atributos que a reversível também disponibiliza. E, nesse contexto, também vale sinalizar que as discussões já estão acontecendo. Esse tipo de evento, por exemplo, traz a discussão de volta e o olhar para as usinas reversíveis. A Light, como que a Light está inserida nesse contexto? Tá? A Light é uma empresa de 120 anos, ela possui um complexo hoje que tem 6 usinas hidrelétricas, uma PCH, são 2 usinas elevatórias, nós temos 8 reservatórios. Então, é um complexo muito rico, um complexo, vamos dizer assim, complexo também de se operar. Mas a Light está atenta a todo esse movimento de transição energética, de busca de uma matriz renovável de novas soluções, e a Light hoje, então, está estudando, tem um projeto de usina reversível em estudo, né? A gente está numa fase de análise de viabilidade técnica e buscando ali parcerias e movimentos institucionais para poder viabilizar essa tecnologia no nosso complexo. Então, para finalizar aqui minha fala, eu acho que é importante eu trazer aqui, do ponto de vista que as usinas reversíveis, elas são um passo importante para trazer o protagonismo para o Brasil na construção de um sistema energético limpo, confiável e integrado. Isso porque a reversível, pela característica de geração e armazenamento, ela é um elo importante e um pilar estratégico bastante interessante para que a gente consiga desenvolver um modelo que combine todas essas tecnologias, né? A força das eólicas, o avanço e a expansão das usinas, das eólicas e das solares, trazendo aí os serviços ancilares agregados, criando um modelo inteligente, garantindo a segurança e também a competitividade para o país. Então, usina reversível aqui, destaco como sendo uma solução e uma tecnologia importante para essa transição energética do que a gente traz aqui para o setor. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Graciela. Bom, agora eu passo... Agora eu passo para a apresentação do Newton Duarte, presidente da Cogem. Você prefere no púlpito? Não, eu posso sentar. A vantagem de ser o último é que eu tive a sorte, o privilégio de ter tido anteriormente excelentes apresentações e focos muito legais que, de certa forma, como tudo na vida, a gente encontra uma maneira de fazer links importantes com aquilo que a gente ouviu. Parabenizar a Antônio Müller, a Graciela e também ao Jones pela apresentação, e queria agradecer, em nome da Karine Fragoso, o honroso convite para a Cogem estar aqui, e parabenizar em nome do Vilela, e você acho que teve também Emiliano e outros que aqui participaram, como o secretário, como o ex-secretário Victor, a brilhante apresentação. Eu acho que vocês fizeram um apanhado muito rico
E vindo de São Paulo, eu fico muito feliz de ver o Rio de Janeiro extremamente atento e atinado para as nossas potencialidades. Isso é muito rico, muito importante. Eu estou na terra do óleo e gás, né? Também do mundo nuclear, né? E feliz de saber que as nossas hidros vão ter, de novo, óleos importantes, né? Então, eu fico muito feliz de ver isso, e eu e o Antônio, que militamos nesse mundo, de hidrelétricas, inclusive, há mais de 45 anos, então a gente tem uma vivência legal sobre isso e somos grandes fãs, né? Muito feliz de ver aí os SMRs ganhando espaço e ganhando oportunidades, né? Eu estive nos Estados Unidos na última semana e eu fui discutir ou participar da COGEN americana, CHP Alliance, Combined Heat and Power americana, e ele só se falou em data center. Eles precisam instalar em data centers 200 gigawatts até 28. Brasil até 28. E eles estão instalando data centers de 1,5 gigawatt, são vários, no Texas. 1,5 gigawatt num data center, num único. Nós temos no Brasil data centers de 600 megawatts, em Paulínia, vários de 100 megawatts aqui no Rio e fora, mas nunca tinha ouvido falar em 1,5 gigawatt para um único data center. Então, a demanda por energia vai ser estúpida, né? E feliz nós que temos, foi dito aqui, a nossa abundância, ela até atrapalha, acho que o Vilela falou isso, ela atrapalha bastante, né? E uma coisa importante que eu queria que vocês levassem aqui é o seguinte: não sejamos vira-latas, não fiquemos copiando soluções que os outros nos apresentem. Vocês se lembram que os nossos pais diziam, nos orientamos, olhávamos para o Oriente. E a nossa sociedade diz, nos norteamos, olhamos para o Norte. Se você procurar, não existe nenhuma língua o verbo nortear-se. Mas o Brasil tem, nosso português tem. Certamente Portugal não tem, que é nortear-se lá e ir para o Polo Norte, né? Acho que eles não têm muita coisa para fazer lá. Então, a gente tem que parar e olhar as nossas capacidades. Então, a gente teve aqui um exemplo claro nessa tarde, né? Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre cogen, porque a gente está muito atrasado no tempo. Cogeração significa eficiência. E transição energética tem que acompanhar-se da eficiência. Então, a gente fornece eletricidade, calor e frio e gases, né? E o Rio é campeão na área de cogeração no mundo do gás natural. É o primeiro lugar do Brasil, né? Muito em função da petroquímica e tudo mais. Mas, quando se fala em gás natural, aqui é a conversa, né? E eu vou dar umas puxadas de orelhas aqui na Petrobras. Quem é da Petrobras aqui, que está presente? Ninguém? Está aí, ó. Então, está aí, ó. Está pertinho. Opa, que bom, né? Temos aí oportunidades de crescimento importantes, né? Falou-se disso, né? Nossa matriz energética é inigualável no mundo. O mundo é 14% de renovabilidade, somos 50%. E a OCDE é 13%. Então, falar em transição energética é a gente continuar no mesmo passo, que está muito bom. Também foi ressaltado aqui anteriormente, né? A segunda, é muito raro a gente lembrar, eu sempre pensei que depois do petróleo, e há muito tempo eu sabia que era a nossa primeira fonte, seria a hidráulica. Não é a cana-de-açúcar. Principalmente por causa do biocombustível ressaltado aqui pelos jovens, né? Então, cana-de-açúcar é uma dádiva para a gente, né? Tem pouco no Rio de Janeiro, mas ela tem muito no Brasil, e é a nossa sorte, porque ela é um biocombustível de maior sucesso no planeta, né? É a nossa cana. A hidráulica é importantíssima, fico muito feliz. Eu que tenho 35 anos do mundo hidráulico, fico muito feliz que as renováveis estão, a Speicherwerke, né, que estão renováveis, são importantes, principalmente pela nossa loucura de colocar 100 gigawatts de intermitência no nosso sistema elétrico. 40% do que está instalado no Brasil é intermitente. Entrega o almoço, mas não entrega o jantar. E a gente acha bonito. Que bom, muito bom. Isso é caro. Isso nos obrigará sempre a ter backup. E backup significa mais custo, mais capex.
Então, a gente acha bonito, bacana, a gente vem aí com a Agência Internacional de Energia, não sei se vocês já acompanharam essas reuniões, ficam beijos aqui, beijos ali, abraços, tudo bem, mas fica caro. Por isso que a nossa energia é renovável, maravilhosamente renovável, só que ela é cara. E ela é cara onde? Para o consumidor, não é necessariamente para a geração. Não gera, né? Tem muita curtinha, mas não gera. E não gera porque ela foi colocada onde se queria, e não onde seria necessário. Aqui foi falado, vamos fazer uma offshore, aqui pertinho do rio, onde a carga está do lado, né? Está em cima do carro, né? Então, é outra coisa. Então, a questão energética é muito importante. A questão elétrica também foi falado, aqui os números de 24%, 91%, porque tivemos chuvas, e vocês veem que, eu queria voltar uma aqui, ó. Você vê, eólica e solar com 14,9% da nossa base instalada, depois das hidrelétricas, né? Superando biomassa. Mas deem uma olhada na contribuição energética que essas fontes dão. É pífio. Olha, lá em cima. 2% e 3%. Então, em bom português, é um forfé enorme para pouca coisa que fica. 2% e 3% energeticamente. E a gente dá toda atenção. É importante dizer que o mundo aplicou 5 trilhões de dólares nos últimos 20 anos e conseguiu mudar o ponteiro de renovabilidade mundial em 2 pontos percentuais, de 87% para 85%. Que não seja esse número, mas é muito perto disso. 5 trilhões de dólares. 5 vezes 5, 25 trilhões de reais. Nós falamos em 1 trilhão de real aqui, de reais a ser investidos, falamos mais cedo, né? Então, tem aí uma oportunidade enorme, né? Então, vamos em frente. Volta aqui, ó, olha aqui. Olha a renovabilidade do mundo. Estão fazendo um esforço brutal, 30%. A OCDE, 34%. Nós estamos no 91% ano passado. Varia dependendo do uso de hidrelétricas, ano a ano. E também o acréscimo das novas renováveis. Aqui, o mundo da cogeração. Cogeração é 16% ou 15% do mundo. São 4,4 terawatt-hora. Isso dá 7 Brasis de geração de energia, só em cogeração. Eu tenho um número que eu fiquei boquiaberto nos Estados Unidos, só na costa leste tem 80 gigawatts, tem um Brasil, consumo agora, mais tarde, 80 gigawatts só de cogeração na costa leste, com gás natural, só com gás natural. Né? Você vê como isso é super. E a posição do Brasil é a seguinte: enquanto o mundo na cogeração é 15% renovável, nós somos 85% renovável. É exatamente o contrário. A nossa cogeração é basicamente renovável. Né? Então, a gente tem muito a fazer uso disso, porque ela é fantástica. E ela significa algo como 8% da nossa base instalada, né? E ela guarda 16 pontos percentuais dos reservatórios do Sudeste, que congregam 205 gigawatts, do total de 290 gigawatts, que é a nossa bateria de água no país. 205, é a maior bateria do mundo. Não tem na China 290 gigawatts. Nós temos de água guardada em reservatório. E a cogeração guarda 16 pontos percentuais. Em 2021, que quase a gente teve um enorme racionamento, jamais vivenciado pelo país, nós terminamos novembro com 18 pontos percentuais nos reservatórios do Sudeste, 16 dos quais foram gerados pela cogeração, que estava todo vapor. Todo mundo se lembra de uma portaria 17, que nós fizemos o máximo para superar a garantia física das usinas, de tal forma que a gente pudesse ajudar a não ter o reservatório, o que logramos fazê-lo, e foram produzidos 750 mil megawatts-hora adicionalmente, entre agosto e dezembro, e isso nos ajudou a fugir, mesmo porque as chuvas chegaram. São Pedro resolveu dar atenção para a gente. Aqui a evolução da cogeração, temos hoje quase 22 gigawatts instalados no país, com dois terços disso bagaço de cana, um pouco menos, quase 60% bagaço de cana, licor negro de papel celulose com 17% e o gás natural com 14,5%. Depois, algumas fontes menores, né? Até casca de arroz e tudo mais.
Então, é extremamente útil, ela é eficiente e ela é distribuída. E uma coisa que a Graciela tocou aqui, que é muito importante, são os produtos ancilares. A gente não dá muita bola para isso, mas todos os apagões que estamos vivenciando no país, exceto essa do reator semana passada, mas aquela do Nordeste, perdão, em 25 de agosto de 23, e essa última na Espanha e Portugal, em parte da Europa, que tivemos no ano passado, advém exatamente por não termos os serviços ancilares das novas renováveis. Elas seguem a frequência, elas não estipulam a frequência. O mundo, tanto térmico quanto hidroelétrico, ele define frequência, né? E o que ela ajuda com baterias, e vai ajudar, e nós vamos instalar muito, ela ajuda na mitigação da rampa do final de hoje à tarde. Talvez hoje à tarde, hoje não está calor, hoje, aliás, está um dia maravilhoso no Rio, em geral, a gente está tendo que sair de um patamar de 27, 30 gigawatts com as hidrelétricas e chegar perto de 80 gigawatts. Né? Se a gente tiver reservatório, tudo bem. O primeiro depressionamento que esse país vivenciar vai ser uma catástrofe. E essa luminotécnica irracional aqui vai ficar apagada. No máximo, nós vamos ter as telas ligadas. Mas isso é sério. Isso pode ocorrer, sim. Então, a gente tem que tomar medidas, as medidas que a gente ouviu aqui anteriormente, né? Então, o bacana é porque ela dá serviços auxiliares, ela tem momento girante, ela tem inércia, tem GD quadrado, tonelada metro quadrado, e ela é distribuída. E evita investimentos em transmissão e distribuição, onde a gente perde 14% da nossa energia. A gente injeta 100 gigawatts e tira 86. Essa é a situação do país hoje, mesmo porque ele é continental, né? Então, esse é o quadro. Aqui, uma coisa importante para o Rio de Janeiro, nós fizemos uma avaliação, São Paulo e Rio, extrapolamos para outros estados do país, esse moço aqui que fez, pela Promon, e nós fizemos a avaliação que temos um potencial em 5.500 estabelecimentos, naquelas 12 indústrias, petroquímica, hospitais, papel e celulose, pneus, uma série de indústrias, shopping centers, prédios comerciais. Nós temos uma capacidade hoje de levar cogeração para 7,2 gigawatts de potência elétrica e quase 18 gigawatts de potência térmica. Isso aqui são os usuários potenciais, de acordo com o estudo feito pela Promon anos atrás. Rapidamente, trazendo alguns exemplos espetaculares aqui no Rio, 18 empreendimentos de cogeração no Rio de Janeiro, com quase 1.200 megawatts, o estado com a maior capacidade instalada, e aqui exemplos da maior planta de cogeração no Brasil, Duque de Caxias, e também no Norte Shopping como exemplos. Temos vários, temos o Jornal do Brasil, que eu já fui ver, né? Temos uma cogeração linda agora da Gás Verde, em Seropédica, fazendo uso do biogás, não sei se vocês conhecem, do Grupo Urca, espetáculo de coisas, fazendo uso de resíduos, tirando biogás e resíduos, produzindo energia elétrica e produzindo biometânico para a indústria fluminense. É um espetáculo, né? Isso é um exemplo de eficiência e de boa engenharia, né? Aqui os preços do gás. Então, Petrobras, olha o preço do gás, né? Olha o que está acontecendo. O mundo recebe o gás natural para a cogeração a um custo de 0,85 reais por metro cúbico, a média. Nós recebemos, nas nossas distribuidoras ali consideradas, a menor é 2,55 no caso da Bahia Gás, que tem 13 provedores onshore de gás, então é o gás mais barato do Brasil, e a Naturgy, que está com algo um pouco abaixo de 3,70, em torno de 3,70, né? E aqui a gente tem uma oportunidade enorme de desenvolver um preço do gás. Quando eu comecei na Cogem, fruto da Siemens, me aposentei, ajudei a fundar a Cogem em 2013. Em 2014, eu fui convidado a passar umas semanas lá, e eu estou há 11 anos lá, né? Muito incompetente, não soube desenvolver. Adorei aquilo que eu estava fazendo e fiquei. Mas nós tínhamos um preço médio no Brasil em torno de 6,50 reais por metro cúbico, né? E agora a gente está vivenciando até 18, que é o caso da Naturgy, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente fugiu da cogeração. E fugimos aonde possível
de fazer uso do gás para cogeração, o que é uma pena, que isso é ineficiência para a nossa indústria, né? Isso é custo na veia para a indústria, né, que precisa do gás natural. Aqui é um exemplo, e daí que eu lembrei, viu, Jones? Ó, dá uma olhada. Esse é um estudo não da COGEI, mas da EP, onde você parte, acho que funciona assim, aqui. Ele parte do custo da molécula, né? Não está conseguindo. Custo da molécula à esquerda, na parte de cima, de 3,50. Aí você tem o custo do escoamento e também da limpeza do gás, do processamento do gás. Aí você tem o transporte, aí tem a distribuição e chega no consumidor, na média, aí, a R$15 o metro cúbico. E no estudo que a EP fez, nós deveríamos ter os números de baixo, com aquelas alterações, e a principal alteração seria exatamente no mundo da Petrobras, com o transporte, com o escoamento e com o trabalho na molécula, né? Quer dizer, o processamento da molécula, que deveria sair de um patamar de 8,58 para algo como 0,6 e 0,13. Né? Hein? Boa pergunta, né? Não, tem imposto, mas na sua essência está lá, né? Então, esse é um tema, a gente poderia diminuir em torno de 52%, e aí teríamos um custo do gás extremamente positivo para a nossa indústria. Eu quero só mexer, chamar a atenção para vocês para algo muito diferente do que nós estamos falando. A gente falou em transição energética, a gente falou em biocombustíveis, a gente precisa pensar o seguinte: quando você quiser eletrificar o seu carro, quem tem carro flex aqui? Ninguém. Todo mundo tem carro só gasolina, que não pode usar álcool. Ninguém, hein? Ninguém, hein? Ah, vocês têm. Vocês estavam com vergonha de dizer? Não? Né? Se nós colocarmos etanol no carro nosso, hoje, flex, a gente anda com esse carro como se fosse um carro elétrico do ponto de vista de emissão de gases, de CO2. Na verdade, se a gente considerar o setor elétrico de cada país, a gente fica um pouquinho abaixo, conforme o estudo da Raizen e da Data. E isso é fantástico. Mesmo uma gasolina E27, hoje é E30, né? Acho que a gente já chegou no 30, com 30% de etanol anidro, ainda assim nós estamos muito acima, quase 3 vezes mais do que o etanol. Então, o uso do etanol, ele é algo inteligente para aquele que tem um carro flex, né? Deveria fazer, porque está dando contribuição. Eu não posso ficar falando em sustentabilidade se eu não fizer a minha parte. E o máximo que eu posso fazer é a minha parte, né? Então, a gente deveria fazer uso disso. Para aqueles que compraram os seus Porsches e BMWs importadas, revendam ou comprem também um carro adicional, né? Para a gente poder usar o etanol. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui são as empresas que fazem parte da COGEI, muitas delas do vosso conhecimento e também daqui. E muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Chiappini. Obrigado, Newton. Agora vou fazer uma pergunta para cada um, que a gente já extrapolou todos os tempos, e aí vou pedir para vocês responderem e também fazer uma conclusão final. Minha primeira pergunta é para o Jones, sobre a questão estratégica do Brasil optar pelos biocombustíveis como maneira de descarbonização do transporte marítimo, algo que está em discussão. O Brasil a diplomacia brasileira tentou levar isso para os fóruns internacionais e conseguiu ali um meio termo. Mas isso, o Brasil também tem um grande potencial de produção de hidrogênio verde, e metanol e amônia. Você não acha que a gente também pode apostar demais no biocombustível, a gente pode perder a oportunidade do hidrogênio produzido aqui no Brasil e dos seus derivados? Obrigado pela pergunta, excelente. Isso dava outra palestra para falar sobre isso. Mas para tentar resumir, nós precisamos ter em foco, pessoal, o seguinte: para o navio mudar o combustível, para o navio poder contribuir, falando do ponto de vista da indústria marítima, como exemplo, né? Que ele possa contribuir para que as emissões sejam reduzidas, você precisa ter a opção de um combustível que está desenvolvido. Não está totalmente desenvolvido do ponto de vista da utilização para queimar no motor no navio,
outro tipo de combustível além do bunker. Biocombustível está. Nós já testamos nos nossos navios uma mistura de 24% e de 30%, e foi um resultado excelente. E o segundo aspecto, não dá para a gente ser obrigado a fazer net zero em 2050 se não tem infraestrutura para você receber o combustível. Qual é a infraestrutura na América Latina, até para o GNL? Não tem. Onde é que eu vou ter, se eu tiver um navio movido a GNL na minha frota, onde é que eu vou receber o combustível para o navio? Não tem infraestrutura. Então, nós achamos que tem que ter, sim, tem que ter opções, mas precisa vir acompanhado de um desenvolvimento adequado da opção de bunker, de combustível, e com uma infraestrutura adequada. 100 anos levou para a infraestrutura de filóio ser desenvolvida no mundo. Quando passou, vocês lembram como é que começou o navio, né, pessoal? Vento, depois foi vapor, depois é que veio o combustível fóssil, mas a infraestrutura demorou para ser desenvolvida. E, finalizando, sim, acreditamos que outros tipos de combustível possam ser desenvolvidos para que os navios utilizem, e até para ser como carga do navio. Por que não? O Brasil, com vantagem competitiva, produziu hidrogênio verde, que tem que ser transportado na forma de amônia. Nós não queremos deixar de transportar, nós queremos, na Transpetro e no Petrobras, fazer a transição para ser uma empresa de energia. Porém, não podemos abrir mão de todo o valor que é gerado ainda pelo petróleo. Tem que ter dinheiro para fazer a transição, custa caro, custa CAPEX para caramba, né? E a gente faz a transição, mas tem que ter o grau de desenvolvimento adequado. Se o Brasil pode utilizar suas vantagens competitivas para que ele seja feito, devemos utilizá-los, mas em conjunto com as outras fontes de energia, com uma infraestrutura também adequada. E se o SMR for barato, vai SMR também, né? Ó, se ele me falar do motor no navio, também a gente vai lá ver. Antônio, queria também fazer uma pergunta para você sobre... você citou ali, né, na COP28, que alguns países foram signatários ali de uma meta de triplicar a energia nuclear, o qual o Brasil não assinou. E eu queria falar justamente como que você avalia a importância de uma estratégia mesmo, de um plano brasileiro de desenvolvimento dessa nova etapa da indústria nuclear, que é os SMRs, né, e o risco da gente perder essa janela também. Não, aqui no Brasil, hoje em dia, se fala muito em SMR, mas, excetuando o programa da Marinha, é o único programa realmente firme que existe. Agora, está surgindo o programa, como eu te falei, de uma usina de 5 megawatts com a indústria privada, que é a mãe. Agora, possivelmente, vai ter também uma expansão com essa aquisição da Eletrobras pelo grupo privado. Se está interessado. Vamos ver se está interessado. Mas, realmente, para o Brasil, uma das grandes soluções para o Brasil é SMR, não tenha dúvida nenhuma. E também o menor. O menor para quê? Para botar, como nós estávamos falando, que energia na Amazônia, onde não tem, você põe lá um reator que fica 10 anos lá com uma equipe pequena gerenciando, né? Então, hoje em dia se fala muito, mas enquanto, vamos ser muito claros, enquanto que não decidir Angra 3, fica muito, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Para acontecer essas coisas, tem que ser Angra 3. E uma outra coisa que eu falo, que é muito importante para desenvolvimento nuclear e SMR no Brasil, ser programa de Estado nuclear. Não pode ser programa de governo. Programa de governo, você gosta, nós vamos em frente. Eu não gosto, para. Então, tem que ser de Estado. Com isso, te dá tranquilidade. E, ao outro lado, também tem que ter a tranquilidade jurídica da coisa, né? Hoje em dia, preocupa todo mundo. Você vê o caso agora na imprensa aí da Netflix, né? Então, realmente, para ter desenvolvimento, o Brasil precisa, o Brasil quer, se fala muito, por enquanto se avança pouco. O importante é decidir Angra 3, decidir Angra 3. Vamos em frente, vamos em frente. Aí eu te garanto que aí vai começar a ser mais oportunidade para a SMR. Sem Angra 3 não tem SMR? Pode ter, mas tem que dar confiança ao Brasil de usina. Porque uma coisa que é muito importante, as duas usinas, Angra 1 e Angra 2, batem recorde todo ano, geram 94% da capacidade. Estão muito bem mantidas, etc. E tudo. Tem que ter continuidade. Tem que ter continuidade.
Como eu te falei, teve oportunidade lá fora, que o Brasil foi chamado pela capacitação dele na época. Né? Outra coisa, se você me permite, eu queria fazer mais um comentário. Eu não sei se você sabe, foi criada uma Secretaria de Segurança Nuclear Offshore, na Marinha, que está muito ativa mesmo, para utilização de reatores offshore, tanto navio, quanto em submarino, quanto em plataforma. E se você me permitir mais um comentáriozinho, vou fazer um comentáriozinho aqui do Newton. O Newton falou o seguinte, imagina, o Texas fazendo uma grande expansão de energia. Eu quero te dizer o seguinte, Newton, o Texas é um país dentro dos Estados Unidos, e eu vou te provar por quê. Quando nós fizemos o Angra 1, o Angra 1 tem muito embutido. Embutido são placas para você segurar tubulação, segurar bandeja. Naquela época não tinha computadores como tem hoje. Nós acabamos descobrindo um computador na Pensilvânia, Reading, Pensilvânia. Trouxemos. Naquela época era fácil, trouxemos, e depois, como nós vamos devolver? Devolve enganado, que era um pacotão turnkey. Aí fizemos um trabalho maravilhoso. Nós, na época, FUNA, e a Westinghouse. Aí o Westinghouse falou assim, Antônio, como eu explico no Texas, está precisando de um negócio desse. Vamos lá? Vamos lá. Aí nós fizemos uma apresentação. Aí o camarada disse assim, realmente nós precisamos. Mas primeiro, eu vou procurar no Texas. Segundo, eu vou procurar nos Estados Unidos. Se não tiver nos Estados Unidos, aí eu converso com vocês. E é o único estado americano que a bandeira do Texas é do mesmo nível da bandeira americana. Todos os outros, a bandeira americana é mais alta que a bandeira do Texas. Então, é outro país dentro do outro país. Isolado dos Estados Unidos. Eletricamente isolado dos Estados Unidos. Totalmente. Esse é um grande problema. O eletroposto não vai para os Estados Unidos, nem o do Texas vai para os Estados Unidos. É verdade. Falando em grid, Graciela, vamos lá. A importância das usinas reversíveis, né, para manter a resiliência do sistema elétrico brasileiro. E você citou ali a importância também de mecanismos de estímulo, né, para essa tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho como você avalia a importância, por exemplo, da inclusão de uma usina reversível dentro de um leilão de baterias, por exemplo, ou, enfim, de um leilão específico para usinas reversíveis. Os leilões hoje já têm o LRCAP, né, para as usinas, não para reversível. A reversível hoje em dia não tem um marco regulatório específico, né? Então, e precisa ser tratado porque essas usinas têm que ser remuneradas por todos os serviços que elas agregam, né? E é sabidamente que a reversível ela funciona como uma bateria verde de longa duração. Então, eu acho que essa decisão e valorizar a reversível e trazer a reversível para esse contexto do armazenamento é muito importante, mas tão importante quanto é conseguir remunerar essa tecnologia. Sem conseguir incluir essa remuneração, a gente não vai conseguir viabilizar a tecnologia e trazer ela. E aí, por diversos motivos, a gente já viu que ela faz sentido nessa integração das fontes, no cenário de intermitência. Então, é necessário um marco regulatório e, principalmente, um mecanismo que remunere todos esses serviços. Sem isso, acho que a reversível ainda vai precisar de algum tempinho. A gente tem que ter um olhar bem especial nesse sentido. Não sei se para esse leilão, acho que não, mas para os próximos, acho que é um debate que vale a pena e faz sentido. E uma tecnologia que é mais economicamente viável, né? Exato, e a gente tem aí, o Brasil é rico em hidrelétrica, a gente tem reservatórios espalhados, então, de repente, aproveitar esses reservatórios, que é no caso da Light. O nosso projeto, a gente faz ali uma otimização e já usa reservatório já existente. Então, assim, é uma redução de custo, é uma preocupação a mais com o meio ambiente, então, são iniciativas nesse sentido que vão fazer a reversível sair de fato do papel. Tá certo. Newton, falando em leilão, a gente teve recentemente a divulgação, né, do leilão de reserva de capacidade, que deixou de fora, né, os biocombustíveis e a biomassa. Como que você acha isso, esse indicativo do governo de deixar de fora Excelente, essa fonte? que bom que você fez essa pergunta, porque nós ficamos estupefatos de saber que as biomassas e todo o potencial de biocombustíveis ficou fora.
E a alegação, na própria nota técnica, é que o biodiesel tinha que ficar fora. Não temos nada a ver com biodiesel. Podemos até participar, mas as biomassas, elas são descentralizadas, elas têm momento girante, e elas fazem exatamente o trabalho de trazer potência para o final do dia, né? E a custos muito mais interessantes do que outras fontes, né? Então, eu vou pegar um gancho aqui, o que a Clarice acabou de dizer. Quer dizer, a gente não fazer uso de reversíveis é de uma estupidez, é mais ou menos dizer que o Rio de Janeiro não vai trabalhar mais com óleo e gás. Mesma coisa. Mas por que não? Não pode, porque é fóssil. Não, eu tenho todas as competências aqui, eu tenho matéria-prima, eu tenho toda a capacidade. Nós temos adensamento industrial de hidroeletricidade no país. Nós fomos centros de competência mundial de vários fabricantes, de 4 fabricantes aqui no país, que são mundiais, né? Nós temos toda a capacidade de fazer e temos uma geografia maravilhosa. Estamos na frente dela, né? Basta ir para Juiz de Fora, você já descobre como é que é, né? E a mesma coisa com biomassas. Então, nós estamos fazendo um trabalho grande com o governo, junto ao Ministério de Minas e Energia, junto à ANEEL, junto à EP, né? Discussões com o Tiago Prado, com os técnicos da EP, mostrando a eles, né? Vamos falar com o Renato Dutra ainda, não falamos ainda. Aliás, gostei muito das colocações dele, um cara muito voltado àquilo que é importante do Brasil, principalmente, sorte de vocês, né? Que está no mundo do óleo e gás, né? Quer dizer, o cara está atinado, está bem colocado, e porque faz todo sentido que a gente fique. Pense numa indústria de papel e celulose. Tem 3.800 megawatts instalados, numa região importantíssima. Vocês sabiam que o Mato Grosso do Sul é um exportador de energia? Agora está deixando de ser. Mas ele foi exportador de energia hoje. O Mato Grosso do Sul não é uma carga mais. O setor elétrico já enxerga como um gerador, em função da mini geração distribuída e em função de tudo que ele tem instalado lá com papel e celulose. As maiores fábricas de papel e celulose do mundo, principalmente celulose. Então, são blocos de mais de 100 megawatts que vão ajudar muito o ONS. O ONS está desesperado, né? Eles não conseguem, pergunta para os colegas aqui pertinho, né? Eles não podem descansar nos domingos, porque domingo de manhã é um inferno no setor elétrico brasileiro, né? A tensão sobe, a frequência sobe, não tem carga e tem muita geração. Então, prescindir das nossas vocações para oferecer o serviço ancilar, né, com algo instalado, sem precisar de nenhum real de investimento, não é inteligente, né? Então, a gente está mostrando isso para o governo, que eles têm que, na nota técnica que deve sair nas próximas semanas, eles têm que sim admitir que não há nenhuma razão para não fazê-lo, né? Então, esperemos aí que eles tenham o bom senso de fazê-lo, né? Esse é o nosso conceito. Obrigado. Tá certo, muito obrigado, Antônio, Newton, Graciela, Jones. Acho que aqui a gente reforçou essa ideia de que diversificar vai ser importante, seja para descarbonizar o transporte marítimo, a gente vai precisar de todas as fontes possíveis, seja para trazer mais resiliência e confiabilidade ao sistema elétrico, com nuclear, SMR, com cogeração com biomassa e gás natural, usinas reversíveis. Enfim, acho que o recado é esse. E eu quero agradecer também a audiência de todos que nos acompanharam até agora. Justa, nosso presente é uma energia justa, para cada um dos brasileiros justa, essa energia é a gente que faz. Sabia que a Petrobras é quem mais investe em transição energética no Brasil? Não é à toa que é a empresa mais inovadora do nosso país. A Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Justa! A Selen Renováveis vai produzir, a partir da macaúba, uma planta brasileira, biocombustíveis renováveis para descarbonizar a mobilidade do futuro. A Selen Renováveis, futuro feito no Brasil.